Então, isso aqui fica o limite, com 1 tendendo a 0 por valores positivos de quem? O valor dessa função no 1 fica menos 1 sobre E. E o valor mais o valor dessa função no 0 é 0. É 0, tá? P é positivo, tá? 0. Mais... Não, eu ainda vou calcular o limite, espera aí. Dá 1 sobre E, e o valor da função no 1... Não, no 1 é isso aqui. Mais, tá certo? Mais, que vai ficar U elevado a P, vezes E elevado a menos 1, tá certo? Mais P vezes a integral de U a 1, de E elevado a menos X, X elevado a P menos 1 dx. Mas aqui morreu. Porque isso aqui, limite aqui, dá menos 1 sobre E. Limite isso aqui dá 0, porque quando 1 tende a 0, limite isso aqui dá 0. E o limite isso aqui, P vezes a integral de 0 a 1, de E elevado a menos X, X elevado a P menos 1, dx. Então, veja bem, a integral de 0 a 1 dá isso. A integral de 1 a mais infinito dá isso. Portanto, quem é a integral de 0 a mais infinito, de E elevado a menos X, X elevado a P dx. A integral de 0 a mais infinito vai ser a integral de 0 a 1, mais a integral de 1 a mais infinito. Quando você somar, você vai somar isso com isso. 1 sobre E vai embora, e as duas integrais vai ficar P vezes a integral de 0 a mais infinito, de E elevado a menos X, X elevado a P menos 1, dx. Tá certo? Então, você tem o seguinte, ou seja, o F de P também é P vezes F de P menos 1, nesse caso aqui, ó. Nesse caso. Tá certo? Então, conclusão. Essa função, tá? Essa função aqui, você vai ter o seguinte. Você vai ter o seguinte, ó. Daí, o que é que você tem? O que foi que é demonstrado que foi? F de P é P vezes F de P menos 1, qualquer que seja o P maior do que 0. Quer que seja o P maior do que 0. E não pode ser menos do que isso não, porque o P menos 1 tem que ser maior do que menos 1. Tá certo? Agora, veja que dado P maior do que 0, tá certo? O P, ele está situado entre o teto de P e ele é maior que o teto de P menos 1. Logo, o P menos o teto de P, tá certo? Se você pegar o P menos teto de P, isso é o quê? Maior do que menos 1, menor que ou igual a 0. Tá? Tá bom? Além disso, eu tenho o seguinte. Quem é o F de P? É P vezes o F de P menos 1. Se o P menos 1 for positivo, eu continuo. Então é P vezes P menos 1 vezes F de P menos 2. E eu posso continuar assim até chegar aqui. P vezes P menos 1 vezes P menos 2. E eu vou morrendo, e eu vou morrer aqui, ó.
em f de P menos o teto de P. O último fica isso. Ou seja, o que isso está dizendo? Está dizendo o seguinte. Hã? Como é? O último fator multiplicativo, que a pessoa já partiu da multiplicação de P menos 1. Não, vai até P menos o teto de P mais 1. Aí, isso aqui, o que aparece aqui é P menos o teto de P mais 1. Porque o que isso aqui está dizendo é o seguinte, ó. O que essa fórmula está dizendo é que essa função f, ela fica completamente determinada pelos seus valores nesse intervalo aqui, ó. Eu conhecendo os valores da função f nesse intervalo, eu conheço em todo canto. Por quê? Porque se eu pego um P aqui, P menos 1, P menos 2, quando eu pegar P menos o teto de P, está aqui dentro. E eu conhecendo a F aqui, eu conheço a F aqui, porque quem é F de P? É P vezes P menos 1 vezes P menos 2. Por exemplo, dado N natural, ó. Dado N natural. Quem é o F de N? É N vezes o N menos 1, vezes o N menos 2. Vou pegar N asterisco, né, para fazer isso, né? N asterisco, tá? Então eu vou morrer aonde? No 1 e no F de 0. Quanto é o F de 0? É 1. Então dá o fatorial de N. O fatorial de 0 é o F de 0. Tá? Eis a razão, tá? E estende, e essa função f, ela estende o fatorial a qualquer número real maior que menos 1. Tá? E eu só preciso saber o valor dela aqui dentro. Sabendo o valor dela aqui dentro, tá certo? Então, esse é o fatorial. Quem é o fatorial de P? Definição, né? Por isso é que se define. Quem é o fatorial de P? Tá? Tá? Então você tem a seguinte definição. Definição. Dado P real maior do que menos 1, quem é o fatorial de P por definição? Quem é? É a integral de 0 a mais infinito de elevado a menos x, x elevado a P. P real, maior que menos 1. Fatorial de P é isso. Fatorial de 0. 1. Fatorial de 1. 1. Olha, a fórmula vale. Então tá aí, definição. De fato existe uma função gama, que é o seguinte, a função gama, que o pessoal usa na estatística, essa função aqui, gama de P, é por definição, f de P menos 1. Eles têm as razões para definir assim. Qualquer que seja o P maior que ou igual a 0. Maior que 0. Na estatística. Ou seja, isso aqui é a integral de 0 a mais infinito de elevado a menos x, x elevado a P menos 1 dx. E é claro que tem que ser qualquer que seja P maior do que 0. Entendido aí? Tá aí. Definição. A igualdade não é por propriedade, é por definição. Você quer dizer que é por definição. É, definição. Não é que eu estou provando que é isso, eu estou definindo como sendo isso. Tá? E aí você tem o fatorial de qualquer número real, desde que ele seja maior que menos 1. Menos 1. Tá? Definição. É porque satisfaz isso aqui, ó. O que acontece quando P é menor ou igual a menos 1? Diverge. Diverge, integral diverge. Pode, aí é com vocês. Pode ir lá. Tá?
Final de semana chegou aí, galera, 660. Tá? Pode fazer as contas que divergem. Aí no caso, se a gente mostra que tiver, a gente vai pegar um limitante inferior, né? Não, aí você é nos dois, é nos dois. Olha, o diverge não é do 1 a mais infinito, porque do 1 a mais infinito você já sabe que converge qualquer que seja P. O diverge é de 0 a 1. Esse é o problema. Esse é o problema, tá? O diverge é de 0 a 1, tá certo? É de 0 a 1, tá bom? Pode ir atrás. Não vá tentar de 1 a mais infinito, porque ele vai convergir, porque eu já provei. Integral de 1 a mais infinito dessa função converge qualquer que seja o P real, tá? O diverge é do 0 a 1. Não. Professor, Digo. mas por que especificamente na estatística eu vi uma função? Não sei. Vê as contas, mas todas facilita as contas no que ele se propõe a demonstrar, tá? Tá bom? Facilita as contas no que ele se propõe a demonstrar. Mas ele podia fazer tudo com a F, não tem problema nenhum. Tá? Agora, vamos continuar. No sistema de coordenadas cartesianas, cada ponto fica completamente determinado, a sua posição fica completamente determinada por um par de números reais, no sistema de coordenadas cartesianas. Olha aqui, ó. Sistema de coordenadas cartesianas. Né? 2 eixos, com a unidade de mesmo tamanho nos dois. Os segmentos que dão as unidades são segmentos congruentes. Então, tá? Para valer, né, a fórmula da distância entre dois pontos, tá bom? Então você tem isso aqui. E todo ponto do plano, ele fica determinado, quer dizer, a sua posição é dada por um par de números reais, que é a abscissa desse ponto e a ordenada desse ponto. E observe o seguinte: cada ponto tem sua posição no sistema de coordenadas cartesianas dada por um único par de números reais. E cada par de números reais possui um único ponto que tem esse par como suas coordenadas. A correspondência é 1 a 1. A cada ponto do plano está associado um único par de números reais. A cada par de números reais está associado um único ponto do plano. Estabelecidas essas unidades, tá? O 1 e o 1, sendo esses segmentos congruentes. Isso é fundamental. A fórmula da distância entre dois pontos requer isso, tá? Bem, aquela fórmula que é dada. Então, vamos a um outro meio, a um outro método de situar, de dar a posição de pontos do plano, que é o sistema de coordenadas polares, tá? Nós vamos ver aqui, sistema de coordenadas polares. No sistema de coordenadas polares, eu só preciso de um semi-eixo, uma semi-reta. A partir de uma origem do plano, você tem um plano, aí como é que eu estabeleço um sistema de coordenadas polares nesse plano? Eu preciso de uma semi-reta, que é o chamado de semi-eixo polar, que a literatura chama de eixo polar, mas eixo não é uma semi-reta, eixo é eixo. É uma reta, tá? Então o que você tem é um semi-eixo polar. E você tem um O, que é o polo, que é chamado, esse O é chamado de polo. Que antes tinha acento, hoje não tem mais, graças a Deus. Tá certo? Então é o polo. Porque ou o cara para ter raiva de acento sou eu, mas tem que usar direito. A gente não faz só o que gosta, tá? Tem que acentuar direito as palavras. E aí, um ponto no plano, a sua posição fica dada por um par de números reais.
Admita que eu tenho um ponto que não é a origem, que não é o polo. A posição desse ponto fica dada por dois números. Um número real, inicialmente positivo, mas não necessariamente positivo, a gente vai ver por quê, que é a sua distância ao polo, que é a origem do sistema de coordenadas polares, ao polo. Então, esse ponto está a uma distância r desse polo. Essa distância, é claro, pressupõe a fixação de uma unidade de medida no polo. Então, você tem uma unidade de medida, então esse ponto está a uma distância, e esse raio polar, que é esse segmento aqui, o segmento OP, é chamado de raio polar. Ele forma um ângulo medido do eixo polar para ele, no sentido positivo, como sendo no sentido anti-horário, tá certo? Forma um ângulo θ. Convenção. Então, o ponto P, ele tem um par de coordenadas polares. Estabelecido, construído isso, determinado isso, essa distância e esse ângulo, você diz que Rθ é par de coordenadas polares de P. O R é a distância e o ângulo é o ângulo que o eixo, o raio polar, que esse raio polar, tá certo? Forma, que esse segmento polar forma com o eixo, o semi-eixo polar. Aí você diz que o R é chamado de raio polar, e o θ é o ângulo polar. Por exemplo, vamos aqui fazer uma brincadeira, ó. Tá? Quando eu escrever isso aqui, quando eu vou escrever P, Rθ, é o ponto com coordenadas polares Rθ. Isso aqui é o quê? É o ponto P, leia-se assim, ponto P com par de coordenadas polares Rθ. Você, em todo momento, tem que usar o θ positivo, né? Não pode considerar o... Não disse isso porque não é verdade. Não, estou fazendo uma pergunta, não estou... Não. Você sempre tem, você pode usar, né? Menos θ para... Pode usar P, é o ponto P com par de coordenadas polares Rθ. Leia assim, ponto P com par de coordenadas polares Rθ. Tá? Então, por exemplo, vamos marcar os pontos. O ponto P, 2, π sobre 2. Vamos marcar o ponto Q. O ponto Q de coordenadas 3π. O ponto R de coordenadas menos 4, de 4 π sobre 2. E o ponto S de coordenadas menos 3 π sobre 2. 3π sobre 2. Menos 3 π sobre 2. E vamos marcar o ponto S de coordenadas... Não, 2 π sobre 3. Vamos marcar esses pontos aqui. E o ponto R é T. E o ponto U de coordenada, você entender, menos 2 π sobre 3. Pronto, π sobre 3. Então, marcar esses pontos. Então, ó, eixo polar. Admita que aqui é a unidade de medida, tá? Polo. Então, primeiro, 2 π sobre 2. Π sobre 2 está aqui. Ângulo π sobre 2. 2. Então está aqui o ponto P. 3π.
Pi, né? 1, 2, 3. Aqui o ponto Q. Tá certo? Tá? Vamos marcar 4 π sobre 2. 4 π sobre 2. Tá aqui. É o ponto R. Pronto. Encerro na sua.